Olá pessoal, tudo bem? Bom, o papo de hoje aqui eu vou estar falando sobre o plano de contas, né? O plano de contas, na verdade, que vai delinear toda o que é chamado de razão pelo qual você registra suas entradas e saídas dentro do sistema, né? Lá no módulo financeiro. É muito importante fazer essa configuração desde o início, ou seja, deixar isso ajustado e, obviamente, poder saber manter esse plano de contas, porque as coisas aqui no dia a dia, na gestão financeira, principalmente, né, enfim, todas as áreas da gestão, deve ser um processo vivo, um processo que você mantém isso atualizado e adequado às suas necessidades que vão surgindo aí no dia a dia e elas vão mudando, né? Essa é a questão. Bom, então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Dentro do financeiro plano de contas, o que nós teremos? O primeiro entendimento que eu quero mostrar para vocês é o conceito. A gente sempre, todas as implantações, a gente entrega um modelo padrão. Na verdade, é uma lista, né? Uma árvore de dados, onde já tem uma série de lançamentos que a gente entende ser comum a qualquer tipo de empresa do segmento que a gente atende. E a partir daí você vai poder estabelecer o seu plano de contas, pode ajustar isso, pode ficar fazendo a manutenção, que é o que eu vou mostrar aqui de uma forma rápida e objetiva cada um dos passos, tá? Mas o conceito é entender que, na verdade, nós vamos ter contas que são totalizadoras, tá? E contas de lançamento. Essa é uma primeira informação a entender. Ou seja, quando eu vou fazer lançamentos de ingresso, ou de entrada, ou de desembolso, ou de saída, ou seja, quando eu vou fazer lançamento no meu módulo financeiro, eu jamais vou associar um lançamento a ingressos. E também jamais vou associar a direto a desembolsos. Eu vou ter que dizer que tipo de ingresso é. Então aqui eu estou dizendo, quando eu associo a essa conta, eu digo que é um lançamento referente a um ingresso, referente a uma alocação de material. Eu posso estar recebendo um valor por conta de juros e multa, por conta de encargos e outras informações. A mesma coisa no desembolso, na saída. Tá? O que difere aqui, nesse exemplo que a gente deixa para vocês já na implantação, é que a gente tem aqui mais um nível. Então aqui a gente tem o nível primário, ou seja, o primeiro nível do plano. Aqui um segundo nível, ou seja, onde a gente já tem a conta detalhe, algumas empresas, algumas pessoas, principalmente o pessoal da área de contabilidade, entende como conta sintética e conta analítica, é a mesma coisa, tá? O importante é entender qual conta o sistema vai permitir lançamento, tá? E aqui, numa conta totalizadora ou numa conta sintética, a gente nunca vai lançar, por exemplo, dados, saídas de valores por conta denominando como impostos. Eu tenho que dizer que tipo de imposto eu estou lançando, que tipo de imposto eu estou pagando. Mesma coisa pessoal, eu nunca lanço em pessoal, tá? Como é que o sistema sabe isso? Aqui, de uma forma mais simbólica, a gente criou isso e denominou que todas as contas totalizadoras estão em letras maiúsculas, mas é simplesmente uma simbologia, isso não tem nenhum tipo de controle para isso, tá? Você faz isso manualmente quando você faz a manutenção e cria suas contas, e o que interessa são esses campos aqui do lado e especificamente este campo aqui que diz se permite ou não permite lançamento. Então, se a gente observar, a conta imposto nunca permite lançamento. Já lançamento e IPTU é permitido porque está marcado sim aqui no campo permitir lançamento. É só isso, muito simples, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma lista que você vai montar, uma árvore, né? Melhor dizendo, porque são dados encadeados, que você vai precisar gerenciar e montar aí da forma que você achar mais conveniente para o seu negócio. Muito, muito importante, uma coisa que não pode ser esquecido. Você não deve, né, embora a gente não tenha como controlar isso, você, por exemplo, vir aqui em um determinado momento após o uso, tá? No início não tem problema, você vai implantar o sistema agora, está fazendo a implantação, você arruma o seu plano de contas. Depois, um cuidado extra tem que ser tomado. Então, normalmente essa função ela é restrita ao administrador do sistema, você restringe isso lá em permissões, e aí os usuários que usam o plano de contas não vão poder ter acesso a modificar isso, tá? Mas você jamais deve, por exemplo, vir aqui e mudar o nome a razão pelo qual aquilo está destinado. Então você vem aqui, por exemplo, e coloca aqui por exemplo, eu vou vir aqui, vou clicar 2 vezes, né? Entrei aqui e vou colocar aqui agora o imposto como contribuição social. Ó, tá bonitinho aqui, contribuição, certo? Ó, o que eu fiz? Eu acabei de dar uma nova designação
aquilo que já existia no sistema. Portanto, todo e qualquer lançamento já existente no sistema agora não é mais imposto de renda e está nominado como contribuição social. Então, isso tem que ter um cuidado grande, porque a gente não tem como controlar isso. Então, a nível administrativo, você tem que ter esse cuidado, essa atenção, tá? Então, eu vou deixar aqui como IR, certo? Então, mantive aqui. Então, isso é uma informação importante a ser considerada. Depois do sistema em uso, cuidem para não mudar. Você pode mudar a descrição desde que não mude a designação da informação, tá? O que você pode fazer em determinadas circunstâncias é desativar essa conta. Então, você não vai mais lançar nada mais nesse imposto, por exemplo, certo? Ou você não tem mais lançamento, por exemplo, de plano de saúde. Então, você inativa aquela conta de plano de saúde e a partir daí, a partir do momento que você inativa, o sistema não vai mais listar essa informação lá na hora do lançamento e, portanto, você não vai enxergar isso, tá? Então, esse é o cuidado mais importante a ser tomado. Bom, como é que você limpa isso num primeiro momento para fazer o ajuste, para deixar isso no modelo que você acha mais adequado para a sua empresa, já que a gente entrega aqui um modelo vasto, um modelo com muitas informações, isso pode, em algumas circunstâncias, não fazer sentido e você querer ajustar isso. É simples. A primeira coisa, você pode vir aqui, isso deve ser feito logo na implantação, você tira, por exemplo, você exclui o lançamento. Ó. Exclui, ó. Quando o sistema vai excluir, ele olha para ver se tem algum lançamento. Então, neste caso aqui, ele não está deixando eu excluir a conta de gás, porque eu já tenho algum lançamento com ela. Então, eu vou apagar essa aqui. Seguro patrimonial, deixou. Viu? Ó. Material de limpeza, ó, deixou apagar. Então, se não tiver nenhum vínculo, o sistema exclui sem nada. Se precisar criar de novo, é só criar. Não tem nenhum tipo de contratempo quanto a isso, tá? Então, a primeira coisa é entender que a exclusão depende de não ter lançamentos vinculados a essa conta, tá? Isso é uma coisa importante, ok? Bom, o botão atualiza aqui, ele remonta a árvore, tá? Só uma questão de releitura da estrutura, tá? E aqui, neste botãozinho do lado, você pode expandir e reduzir a árvore. Então, aqui a gente expandiu impostos, reduziu impostos, expandiu pessoal. Não é só para ficar mais fácil de visualizar o que você está fazendo, ok? Recomendação. Nós, por prática, entendemos que a cada grupo que você cria, a cada conta sintética, você consiga colocar uma conta analítica como outros, porque às vezes você não tem uma noção clara no primeiro momento, cria uma conta outros, e aí tudo que não se enquadrar no lançamento você lança em outros. À medida que você vai usando, você vai adequando o plano de contas e vai reescrevendo ele, vai criando novas contas que tenham sentido para você. Né? Sempre lembrando que lá no DRE, nas análises, não faz sentido você criar uma conta para você usar somente uma vez. Né? Então, o mais importante, o critério mais importante é você criar contas que tenham um valor recorrente, sejam mensais, semanais, quinzenais, semestrais. Tem que existir recorrência. Se não tem recorrência, não tem sentido ter uma conta no plano de contas. Isso é um conceito. Tá? Muito bem. Bom, o que você precisa designar para cada uma das contas que você cria ou que você mantém aqui? Você precisa dizer, como a gente falou, se ela é ativa ou não, tá? Você precisa definir se ela é do tipo crédito ou débito, então se ela vai permitir lançamento de entrada ou saída, é só escolher aqui, tá? Você permite lançamentos, como a gente falou, então as contas sintéticas, que são as totalizadoras, não permitem, e as contas analíticas ou as contas de lançamento permite lançamento, como o próprio nome dela já diz, tá? E aqui se gera crédito ou débito lá no conta corrente, tá? Isso aqui eu vou fazer uma abordagem bem específica, depois eu vou criar um outro tutorial, vou deixar o link para vocês aqui, oportunamente aqui junto a esse vídeo, para vocês entenderem a questão do crédito. Mas entendam uma coisa muito, muito, muito básica, muito importante nesse momento da criação. Quando a gente está cobrando juros e multa, não é um valor que quando pago, quando lançado, vai aferir crédito ao meu cliente. Por exemplo, o cliente tinha que pagar R$100, ele pagou atrasado, ele pagou R$110, por exemplo, certo? O sistema vai ter que entender, vocês vão ter que lançar que R$100 é o valor sobre uma alocação, sobre um serviço, sobre o que vocês destinarem, tá? Mas o valor de juros e multa, o que ele pagou a mais do que ele deveria, o que estava planejado pagar, é um valor que não vai ser considerado na totalização, na formação de um possível crédito para ele, que é muito comum nessa área, tá? Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, mas é comum. Se o cliente, por exemplo, tinha R$100 para pagar
e você faz um lançamento de 150, o sistema vai entender, se você não associar que aquele 50 é referente a um valor que não gera crédito, ele vai sugerir, ele vai preparar para que você gere um crédito posterior de R$50. Tem tutorial que explica isso direitinho, mas só para você entender a formação. Então é importante que juros e multas, por exemplo, não gere crédito. Encargos, por exemplo, também de preferência aqui não gera crédito, tá? Outros, aí você pode definir se gera ou não, desconto e abatimento também, no caso aqui eu não estou gerando crédito. É uma informação bem relevante que você deve prestar atenção aí na hora de montar o seu plano. Aqui em observações você pode descrever um breve comentário sobre para que essa conta foi criada, em que momento ela deve ser utilizada para que o seu operador lá do seu financeiro, o seu assistente financeiro possa também compreender quando ele precisar uma informação adicional sobre o que ele, quando é que ele usa aquela conta, quando é que ele não usa aquela conta, tá? É um campo de observação opcional, não há necessidade de preenchimento obrigatório, ok? Bom, então agora vamos incluir uma conta, vamos fazer um lançamento, vamos incluir uma conta nova aqui. O que a gente precisa fazer? Basicamente eu vou dar o mais, então quem não viu ainda tem um link lá na nossa central de ajuda que fala sobre os botões, é tudo a mesma coisa, clica no mais, abre um novo registro. A primeira coisa importante é definir quem é a conta-mãe, ou seja, dentro de que nível eu vou colocar essa informação. Então eu quero colocar ela dentro, por exemplo, de desembolsos. Se eu for colocar lá dentro de desembolsos, ela vai ficar imediatamente abaixo, por exemplo, de impostos. Vai ficar, opa, eu não terminei de preencher aqui, então ele deu só aquela mensagem. Ó, ele está pedindo a descrição, tá? Mas se eu for colocar dentro de desembolso, o que ela vai fazer? Ela vai colocar nesse nível, abaixo do desembolso. Eu quero colocar dentro, por exemplo, de pessoal, certo? Eu excluí, lembra aquela conta de plano de saúde, então eu vou colocar dentro de pessoal a nova conta plano de saúde. Plano de saúde, certo? Muito bem. Plano de saúde. E aqui eu vou dizer que ela é ativa, sim, tá? Vou botar aqui até uns pontinhos só para diferenciar bem, para a gente enxergar lá. Ela é uma despesa, então sempre que eu faço algum pagamento sobre plano de saúde, eu vou considerar que é uma saída, é uma despesa, tá? Vai permitir lançamento, não vai gerar crédito nem débito e eu gravei. Pronto, certo? Se a gente fizer um atualiza aqui, o que a gente tem? Eu posso olhar lá dentro, vou reduzir aqui, dentro de pessoal, a gente já tem o plano de saúde, ok? Então é simples. Basicamente você tem que informar a conta aqui dentro com a respectiva conta-mãe que você vai utilizar, tá? Bom, se a gente quiser criar, por exemplo, uma conta totalizadora, uma conta sintética, eu faço a mesma coisa, designando, obviamente, sempre uma conta-mãe. A conta-mãe vai ser ou ingresso ou desembolso, certo? Então eu vou criar uma nova conta-mãe aqui, vou dizer que a conta-mãe aqui é dentro de desembolso, por exemplo, e eu vou criar aqui, por exemplo, uma conta sintética ou totalizadora chamada aquisições, certo? Ou compras. Vou botar aquisições. Ela é ativa sim, ela é receita, certo? Ela vai estar dentro das receitas. Ela não vai permitir lançamento, porque eu quero que ela seja uma conta totalizadora, sintética, e ela não vai gerar crédito e débito. Eu vou gravar, ok? Olha só o que aconteceu. Se a gente atualizar, a gente já tem a conta aquisições aqui, certo? Eu vou atualizar. E aí a gente já tem a conta totalizadora, se a gente for olhar aqui, a conta totalizadora aquisições. Muito importante, tá? Por uma questão de estrutura, aqui, neste momento, o sistema não consegue. Se você for criar agora, eu quero criar uma conta aqui dentro de aquisições, certo? E eu quero construir uma nova conta aqui dentro, eu vou dar o mais, e observe que aqui ela não aparece ainda. Ó. Eu não consigo exibir ela aqui, certo? Por uma questão de estrutura, tá? Neste momento, você vai precisar fazer um novo login. Só isso. Você fecha o sistema. Vamos abrir um novo login. E aí você vai conseguir ter acesso àquela conta totalizadora que você criou. Tá? Esse processo a gente tem aqui uma demanda de implementação, né, de analisar se isso pode ser melhorado. Por enquanto a gente não conseguiu ainda colocar isso na pauta. Possivelmente assim que isso estiver disponível a gente libera e atualiza vocês dessa informação. Então, plano de contas, se a gente for olhar agora aqui, a gente continua tendo a conta de aquisições, só que agora quando eu dou mais,
a gente tem aqui, eu já tenho aquisições, então eu consigo colocar aqui dentro um lançamento, por exemplo, eu vou botar aqui mobiliário, opa, botar aqui mobiliário, certo? Vou botar em minúsculo, porque essa aqui vai ser uma conta de lançamento, mobiliário, certo? Ativo, sim, não é uma conta de despesa, ela permite lançamento e ela não vai gerar crédito e débito, ok, certo? Então agora aqui em aquisições já está o mobiliário e a gente já consegue vê-la direitinho, certo? A única ressalva aqui é quando vocês vão criar uma conta totalizadora, tá? Ou seja, uma conta de nível básico, uma conta de nível primário, como a gente chama, e aí ela realmente você precisa fazer um novo login. A única recomendação com base no que a gente tem hoje disponível para vocês, tá? Bom, essas seriam as considerações que a gente precisaria passar para vocês acerca de como vocês construírem. A gente vai deixar aqui oportunamente, como eu falei, o link aonde vocês vão estar usando, os lançamentos do financeiro, contas a receber, contas a pagar, caixa, mas basicamente a construção e a manutenção do plano de contas se dá dessa forma, de uma forma muito simples, muito prática, basta vocês alinharem isso, certo? Por fim, o que a gente pode comentar também? Não é muito comum, mas vocês podem, eventualmente, movimentar isso. Vocês podem, por exemplo, daqui a pouco, por exemplo, vou pegar aqui essa conta aqui, que está sócio 2, por exemplo, eu posso eventualmente mudar ela. Como é que eu passo ela para uma outra totalização? Eu não quero mais ela aqui em particulares. Eu quero que particulares fique dentro de administrativa, por exemplo, tá? Basta mudar com o tamanho, certo? Então, quando eu faço isso, a gente já tem isso vinculado aqui agora. Tudo que estava lá dentro, ele realinhou o plano de contas, tá? Então, isso é um outro recurso, uma outra facilidade. Isso você pode fazer a qualquer momento, independente de ter lançamento ou não. O que você está vendo é um novo realinhamento, uma nova disposição do seu plano de contas para que você consiga ver isso no DRE, que você consiga analisar isso em momentos oportunos de uma forma mais adequada à sua necessidade. Certo? Por hora é isso que a gente queria apresentar. Eu agradeço a atenção novamente sempre de todos. Peço que, se possível, comentem o vídeo, nos informem se isso está ficando claro, se vocês têm alguma dúvida especificamente sobre o que a gente pode ajudar. E até o próximo tutorial.